as 6 evidências que comprovam que o povo que conhecemos como os israelitas não é o verdadeiro povo de Elohim. Prova 4. A história. No termo dos pontos que vimos nos vídeos anteriores, a pergunta que fica no ar é de saber como uma população inteira se converteu ao judaísmo. Na verdade, se estamos permanecendo nos judeus Ashkenazi, é porque são os dominantes em termos de número e influência. Em segundo vem os sefarades. Mas também é porque são os criadores do sionismo e da nação de Israel atual. É necessário saber que a história da nação Khazar permanece praticamente desconhecida do público, pois os senhores do mundo decidiram com todos os meios que tinham de esconder ou retirar todos os traços da sua existência. A correspondência Khazar, revelada por Arthur Koestler, quanto ao que diz sobre a conversão dos Khazar, foi mencionada no mesmo artigo como duvidosa. O artigo que lemos no vídeo passado, o da revista La Presse, quando se refere à hipótese renânia, também foi visto como implausível. Somente a hipótese Khazar é que foi mantida no mesmo artigo como indo na direção do que é plausível. É nisso que quero permanecer um pouco, aumentando mais algumas informações. Não digo que devemos esquecer aquelas sugestões. É bom analisar todos, porque não temos a certeza do que é mesmo verídico, pois, como temos dito, os senhores do mundo usaram e ainda usam muitas finanças para manter esse assunto em segredo. A título de exemplo, o termo complotismo foi justamente criado por eles a fim de dissuadir todos que desejam aprender mais sobre o assunto a não fazê-lo, enquanto que os factos estão bem visíveis e bem a nosso alcance. Outro termo que inventaram ou que usam para nos impedir de avançar é o afrocentrismo, que muitos, principalmente africanos alienados que não conseguem pensar por si mesmos, usam como se fossem papagaios. Eu não concordo com tudo que os panafricanistas dizem. Há coisas que eles dizem na qual, quando penso ou medito nelas, a finalidade ou o resultado que tenho é de não concordar, principalmente quando se referem à espiritualidade. Porém, se estamos todos atrás da verdade e que Cristo, conforme falamos muito bem, é a verdade, eu pergunto, permaneceria em Cristo a mentira e a verdade? Será que ele se agrada ao mesmo tempo na verdade e na mentira? Se a resposta a esta pergunta é não, então temos medo da verdade por quê? Lutamos contra a verdade por quê? Não fazemos as nossas próprias buscas por quê? Muitos têm medo de abrir os olhos conforme acontecia no tempo de Cristo. Assim, continuam a apedrejar de outra maneira aqueles que tentam sair da mentira porque eles não têm coragem de sair dela. Será que queremos repetir os mesmos erros dos antigos israelitas? Quero ver a próxima palavra que irão inventar. Como sabem muito bem inventar palavras para inferiorizar o homem negro, o incrível é que iremos ouvir isso também na boca dos nossos irmãos negros. É muito triste. Outra pergunta que quero fazer antes de retomar o assunto é esta: qual é o problema de ser panafricanista? Não falo de afrocentrista. Esse nome soa como se o africano quer se apropriar de tudo mesmo que ele não inventou. Estou a falar de ser panafricanista. Querer o bem para a sua nação, para os seus. Isso implica que deve em primeiro se conhecer a si mesmo e conhecer a sua nação, conhecer os seus. Qual é o medo que temos nisso? Será que os antigos israelitas não amavam a sua nação? Eles não eram patriotas? Me mostrem qual dos profetas, qual dos heróis da fé não pensava primeiro nos seus, na sua nação,
Mesmo Yeshua pensou primeiro nas nações perdidas de Israel, nos céus. Por que nós não podemos fazê-lo? Por que não podemos velar pelas nossas nações sem ser apedrejados pelos nossos? O panafricanismo, penso eu, se refere a isso em primeiro lugar. É verdade que há alguns que exageram, mas se queremos ser honestos e verídicos, conforme a palavra do Senhor nos recomenda, devemos admitir que em alguns pontos, e principalmente neste, eles estão certos. Não podemos continuar a perpetuar a doutrina da negação e do ódio próprio para o interesse do Ocidente. É necessário se conhecer para se amar, e assim teremos a empatia pelos outros. Procuraremos a crescer, não somente por nós mesmos, mas também para os outros. Ao entender isso e pesquisando neste sentido, os outros compreenderam que os seus ancestrais foram os precursores, não de tudo, mas de muitas coisas que nos foram sempre ensinados, que eram de autoria branca. Devemos procurar repor a verdade no seu devido lugar. Não estou a pregar o panafricanismo. Não é a minha mensagem, nem estava nos meus planos. Estou mencionando isso somente porque sinto que sairá da boca de muitos que se sentem muito sábios e intelectuais, como para se meter a si mesmo e aos outros uma barreira a fim de não acreditarem numa verdade tão simples e bem explicada. Retomando o nosso assunto, direi o seguinte. O reparo que podemos fazer quanto às sugestões sobre a conversão da nação Khazar é que tanto o testemunho do Kagan Joseph quanto a hipótese Renânia e Khazar entendo que têm todos algo em comum. Os judeus europeus são da descendência Ashkenazi e da nação Khazar, não da descendência de Jacó, nem são da nação de Israel. No entanto, esta pista que está aberta, a pista da hipótese Khazar, não se pode negligenciar. Recebemos estas informações de um canal chamado Macron Magnon. Não confirmo que é a verdadeira história da nação Khazar, mas que é digna de ser conhecida, pois faz muito sentido com a realidade que vivemos atualmente. Entre o 1º e o 8º século da nossa era, uma sociedade faz a sua aparição na Khazaria. Ela é dirigida por um rei maldoso que tinha como companheiros no palácio oligarcas banhados nas ciências ocultas e na magia negra babilônica. Durante este tempo, os Khazar recebem pelas nações vizinhas um testemunho de povo brigantes, assassinos, bandidos de grandes caminhos e usurpadores de identidades dos viajantes que eles assassinam. Prática que eles fazem como atividade principal e a maneira deles de viver. Por volta dos anos 800 da nossa era, a Rússia e os países vizinhos os lançam o ultimato. Os dirigentes dos países vizinhos, principalmente a Rússia, tinham recebido várias queixas vindo dos seus cidadãos, que enviaram coletivamente um ultimatum para o rei Khazar. Eles o deram uma obrigação de escolher dentro das 3 religiões abrâmicas a que seria mais adequada para o seu povo e de fazer dela a religião do Estado que todos os cidadãos da Khazaria deveriam praticar e fazer com que todos os filhos Khazar sejam educados nesta fé. O rei Khazar tinha como escolha o islamismo, o cristianismo e o judaísmo. O rei Khazar opta pelo judaísmo e promete respeitar as exigências definidas pela Confederação das Nações Vizinhas, chefiadas pelo czar russo. Apesar deste acordo e essa promessa, o rei Khazar, com o seu circuito aconchegado,
dos oligarcas continuou a praticar a magia negra babilônica, igualmente chamada de satanismo oculto. Este era composto de cerimônias secretas de sacrifícios das crianças, na qual, depois da retirada bebiam este e comiam o coração. O segredo profundamente guardado destas cerimônias ocultas é que eram todas fundadas no antigo culto de Baal, também conhecido como o culto da coruja ou do mocho. O símbolo do Bohemia Club é uma manifestação da Cabala. A fim de levar no erro a confederação dos países vizinhos, chefiadas pela Rússia, que estava a observá-los, o rei Khazar combinou as práticas luciferianas da magia negra com o judaísmo e criou uma religião secreta, satânica e híbrida, conhecida como o talmudismo babilônico. Isso se tornou a religião nacional do país e resultou aos mesmos atos de barbaria que tinha sido a reputação da Khazaria. Infelizmente, os Khazar continuaram com as mesmas práticas, extorquindo e usurpando as identidades dos povos dos países vizinhos que passavam pela Khazaria. Os brigantes da Khazaria tinham o hábito das suas práticas, que se tornaram mestres em camuflagem, falsidade e usurpação de identidade das suas vítimas, de tal forma que a prática continuou até os dias de hoje, de igual modo que as cerimônias das crianças e o culto dedicado a Baal. Por volta dos anos 1200, a Rússia e os países vizinhos fartaram-se e decidiram de agir. Na mesma época, a Rússia tomou o lugar de líder no comando dos países vizinhos e decidiram de invadir a Khazaria, pondo fim nos crimes que cometiam contra os seus povos, crimes na qual faziam agora parte o culto das crianças e bebês, que eram usados para servir sacrifícios sangrentas do culto a Baal. O rei Khazar e seus amigos malfeitores eram conhecidos como a Máfia Khazar pelos países vizinhos. Eles tinham uma organização de espionagem muito eficaz que lhes permitiu ser avisados a tempo para poder fugir ao oeste da Europa, levando com eles muitos bens. Eles tiveram que ter um perfil baixo e se reagruparam, tomando novas identidades. Em segredo, eles prosseguiam com as suas práticas ocultas e satânicas de sacrifícios de crianças e fizeram confiança a Baal para oferecer a eles o mundo inteiro e todas as suas riquezas. O rei Khazar prometeu se vingar da Rússia e os países que o tinham tirado do poder. A Máfia Khazar invadiu a Inglaterra depois de ter sido posto à distância durante centenas de anos. Para executar esta invasão, eles recrutaram Oliver Cromwell para assassinar o rei Charles I e fazer da Inglaterra um lugar seguro para o sistema bancário. Hoje, esses sionistas e judeus autoproclamados se multiplicaram de tal forma que 90% são de origem europeia. Eles infiltraram todas as organizações do mundo e mesmo o cristianismo e o islamismo para poder destruí-los por dentro e desviar estes do caminho de Elohim. Eles realizaram a vingança deles contra a Rússia na dita Revolução Bolcheviques, entre o dia 8 de março de 1917 ao dia 16 de junho de 1923. Podemos desde já entender a luta da Rússia quando diz querer tirar os nazistas ou os fascistas da Europa com essa guerra contra a Ucrânia. O problema é muito mais profundo.